Aleluias. Meus irmãos, por favor, abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, 2 Coríntios, irmãos, perdão, 2 Coríntios, capítulo de número 2. Tenho uma palavra para o teu coração essa noite. Irmãos, nós estamos fechando hoje 6 dias de culto. Começamos terça-feira e foram dias sobrenaturais. Que tempo bom Deus fez, coisas tremendas aqui nesses 6 dias. Quando estiveram aqui nesses 6 dias, pode dizer um glória a Deus comigo? Foi uma experiência tremenda. E eu quero fechar essa conferência hoje com essa palavra. Meus irmãos, me perdoem, 1 Coríntios, eu falei errado, 1 Coríntios, capítulo de número 2, e eu vou pregar sobre esse tema de 6 dias, por 6 meses inabaláveis, mas eu quero pregar essa noite sobre quem é um homem inabalável. Quando eu falar hoje, irmãos, homem, eu não estou me referindo a um sexo masculino, mas quando a gente fala um homem, é porque a Bíblia traz essa conotação, né, do homem como ser humano. Pode ser? Amém ou não amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 1 diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus entre vós, senão a Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Versículo 9 diz o quê? Mas como está escrito? O que está escrito aí? E não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pai, te damos graça essa noite por tua palavra e pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido, por favor. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Coríntios, ele está escrevendo para a igreja que está em Corinto. E quando ele escreve a carta para a igreja, ele vai trazer aqui no capítulo 2, em toda a carta o apóstolo Paulo ele traz ensinamentos para a igreja que se aplicam para nós, porque nós somos a igreja hoje. Mas o capítulo 2 que eu acabei de ler, eu queria nessa noite aprender junto com vocês algumas coisas que vão nos ajudar a entender quem é o homem inabalável. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, quando ele escreve para os irmãos daquela igreja, ele começa dizendo para os irmãos o seguinte: olha, eu poderia ter persuadido vocês com um discurso de sabedoria humana, um discurso filosófico, por exemplo. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos assim: olha, eu poderia ter envolvido vocês em um discurso humano,
em um discurso pautado na sabedoria humana. Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja assim: olha, mas ao invés de trazer um discurso de sabedoria humana para vocês, ele diz assim: eu preferi demonstrar através do Espírito e do poder de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo assim: olha, ao invés de um discurso humano, eu trago o poder de Deus e o Espírito de Deus para esta igreja. E ele diz: por quê? Porque eu quero que a fé de vocês, a fé da igreja, não esteja pautada em um discurso humano, em um discurso filosófico. Ele está dizendo: eu quero que a fé de vocês esteja alicerçada no poder de Deus. Você pode dizer um glória a Deus comigo aqui essa noite? O apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero que a igreja, a fé da igreja, esteja alicerçada na presença de Deus, no Espírito Santo. Então, meus irmãos, ele começa a dizer isso para a igreja. Ele começa agora a mostrar para a igreja que existem dois discursos: um discurso filosófico, um discurso pautado na sabedoria humana, mas há um discurso pautado no poder de Deus. E ele está dizendo para a igreja: a nossa fé tem que estar firmada na palavra que vem de Deus. Quem está entendendo até aqui, para dizer amém? Nesses 6 dias, que nós começamos aqui desde terça-feira, nessa conferência, o que mais nos marcou nesses dias, quem conseguiu estar aqui, o que mais marcou a nossa vida, meus irmãos, nesses 6 dias, não foram os discursos dos homens. O que mais marcou a nossa vida nesses 6 dias não foi nenhum discurso filosófico, mas o que mais marcou a nossa vida nesses 6 dias foi a presença do Espírito Santo e cultos marcados pelo poder de Deus. Sim ou não? O que mais marca a vida de uma igreja não são os discursos dos homens, mas são cultos marcados pela presença do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos hoje, nesse domingo, fechando essa conferência de 6 dias, que nós estamos falando 6 dias, por 6 meses inabaláveis. Nós estamos fechando essa conferência, olhando para 2023, mas não colocando a nossa esperança em discurso ou em promessa de homem, mas nós estamos olhando para 2023 e colocando toda a nossa esperança em Deus. Quem está comigo aí? Diga comigo: a minha esperança não está em discurso humano. Diga: minha esperança para 2023 está no Deus Todo-Poderoso. Quem concorda para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite? Então o apóstolo Paulo começa dizendo isso para eles: vamos pautar nossa fé em Deus, não em discurso humano. Segunda coisa que o apóstolo Paulo vai tratar nesse capítulo é sobre a sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, os reis dessa terra, os governos dessa terra, eles brigam por sabedoria, eles disputam por sabedoria terrena, eles disputam pela sabedoria dessa terra, eles disputam pelo melhor discurso dessa terra. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui nesse texto que nós lemos. E ele vai dizer assim: nós, porém, a igreja, não temos que disputar por um discurso terreno. Ele diz assim: olha, nós não temos que lutar por uma sabedoria terrena apenas, mas ele diz: olha, há uma sabedoria que vai além do discurso humano. E ele diz: há uma sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria que vem do alto. E o apóstolo Paulo diz que essa sabedoria, ela está oculta e ela é um mistério. Diga comigo: a sabedoria de Deus é um mistério. Ele está dizendo: gente, os homens, os reis brigam pela sabedoria da terra, mas ele está dizendo: olha, mas tem uma sabedoria que sobrepõe a sabedoria dos reis, sobrepõe a sabedoria dos governantes. E ele diz: essa sabedoria é de Deus, ela vem do alto, mas ele diz: mas ela é oculta e ela é um mistério. Diga comigo: ela é oculta, mas pode ser
descoberta. Quando o apóstolo Paulo diz que ela é oculta para alguns, mas ela pode ser revelada para outros. Essa sabedoria é um mistério, mas é um mistério que pode ser descoberto. E esta sabedoria, o apóstolo Paulo está dizendo que ela é oculta, mas ela pode ser descoberta. Ela é um mistério, mas ela pode ser encontrada, porque o apóstolo Paulo diz que esta sabedoria, ela está reservada para aqueles que amam a Deus. Por isso que ele diz o versículo de número 9. Quando ele diz o versículo de número 9, algumas vezes a gente pega o versículo de número 9 isolado e pensa assim: aquilo que os olhos não viram, o coração não subiu ao coração, isso não foi ao pensamento, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes a gente pensa: nossa, Deus está preparando uma casa muito boa para mim, Deus está preparando coisas dessa terra melhor para mim. Mas o apóstolo Paulo, no contexto geral desse texto, quando ele diz, no versículo 9, o versículo 9 diz: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para o coração daqueles que amam? O que o olho do rei não viu? O que os olhos dos sábios dessa terra não viram? O que não chegou ao ouvido dos sábios dessa terra? O que não chegou ao coração dos sábios dessa terra? Sabe o que é? É a sabedoria que vem de Deus, reservada para aqueles que amam ao Senhor. Você diz um glória a Deus aqui comigo essa noite? O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, preste atenção onde eu vou chegar essa noite. Eu estou pregando sobre o tema: quem é o homem? Me ajuda. Quem é o homem? Inabalável. E para entender quem é o homem inabalável, eu preciso entender o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja. Ele diz: não vamos fixar nossa fé no discurso humano. Segunda coisa que ele diz: tem uma sabedoria que vem do alto, mas ela é oculta, ela é um mistério. Mas ele está dizendo: olha, tem esse mistério a ser desvendado, que ninguém viu, que ninguém ouviu e que não subiu ao coração. Ele está dizendo: é tão soberano esse mistério, que nem os reis dessa terra, com toda a sabedoria que eles têm, não puderam nem ao menos pensarem acerca desse mistério. Mas Paulo diz: esse mistério está reservado para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Alguns, você ama a Deus? Você que está em casa acompanhando, ama a Deus? Você ama a Deus? Os homens desta igreja amam a Deus? As mulheres desta igreja amam a Deus? A juventude desta igreja ama ao Senhor? A Bíblia está dizendo: Deus preparou um mistério para aqueles que o amam. Então diga comigo: esse mistério é para mim. Diga mais uma vez, por favor: ele é para nós. Meus irmãos, agora como é que a gente alcança esse mistério? Como que nós podemos alcançar esse mistério? Meus irmãos, se a gente prestar atenção nessa mensagem hoje, ela pode mudar o rumo da nossa vida esse ano. Como eu alcanço esse mistério? Que mistério é? Sabedoria que vem de Deus. Como é que a gente alcança esse mistério? Eu entreguei a vida a Jesus, eu já tenho um mistério revelado para mim? Como que eu alcanço esse mistério? É estando no culto todos os dias? Como eu alcanço esse mistério? O versículo de número 10 nos responde. Olha comigo, por favor. O verso 9, ele disse que o mistério é tão grande que não subiu no coração de ninguém ainda, mas Deus está reservando para quem ama Ele. Aí o verso 10 diz, quem encontrou diz amém? Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda que as profundezas de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse mistério, chamado sabedoria de Deus, tem sido revelado àqueles que amam ao Senhor, através do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz no versículo 9, olha, tem um mistério, é coisa que não subiu no coração, mas Deus está reservando.
Quem me revela isso? O Espírito? Diga comigo essa noite, quem me revela? O Espírito Santo. Porque ele está dizendo, somente o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, pode penetrar as profundezas de Deus. Ele está dizendo, só o Espírito de Deus tem acesso aos segredos de Deus. E esse Espírito Santo que acessa os segredos de Deus, é Ele que vem à igreja, que vem aqueles que amam o Senhor e nos revelam quais são os segredos do Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo até aqui? Quando então nós conseguimos acessar esses segredos? Que o apóstolo Paulo está chamando de sabedoria de Deus. Quando nós alcançamos esses segredos, meus irmãos, essa sabedoria de Deus para a nossa vida, quando a gente consegue alcançar a sabedoria de Deus para nós, para a nossa vida, para a minha vida, através do Espírito Santo, é aí que nos tornamos homens inabaláveis em todas as áreas da nossa vida. Então, qual é a pergunta da mensagem de hoje? Quem é o homem? É o homem que acessa a sabedoria de Deus. Quando eu tenho a sabedoria de Deus na minha vida, eu me torno um homem inabalável. Quando nós temos a sabedoria de Deus para nós, e eu vou ensinar para você essa noite, a gente vai sair daqui hoje buscando essa sabedoria, sim ou não, meus irmãos? Quando a gente tem a sabedoria de Deus, nada nos pega de surpresa. Quando nós temos a sabedoria de Deus, nós estamos fortalecidos. Quando temos a sabedoria de Deus, Ele nos mostra os segredos, o caminho, Ele nos dá a direção, Ele nos revela quem são as pessoas que caminham conosco. Quando temos a sabedoria de Deus, nos tornamos homens e mulheres, o quê? Inabaláveis. Percebe então que Paulo está ensinando aqui hoje? Ele está ensinando, meus irmãos, que a sabedoria humana, a sabedoria do homem, ela é vulnerável. Tanto é que a sabedoria do homem, hoje é uma verdade, amanhã é outra. Sim ou não? Sim. Hoje pode, amanhã não pode mais. Depois da manhã, pode de novo. A sabedoria do homem, ela é vulnerável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Já a sabedoria de Deus, ela é eterna. Então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Quer ser uma pessoa inabalável 2023? Quer ser alguém inabalável para esse ano? Se firme no poder de Deus, na sabedoria de Deus, que é revelada a nós através do Espírito Santo de Deus. Vale glória a Deus aqui essa noite. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Eu estou orando a semana inteira sobre esse texto. Porque quando começou segunda-feira, a gente começou o congresso, eu comecei a orar e falar, Espírito Santo, fala para mim, quem é um homem inabalável? Como sermos uma igreja inabalável? E o Espírito Santo foi me dando essa palavra. Para ser inabalável, tem que acessar a sabedoria de Deus. Então eu estou orando, irmão, eu estou buscando isso para a minha vida nesses últimos dias. E eu estou orando todos os dias essa semana, pedindo ao Senhor para trazer isso para a igreja, para você, para nós, para a gente acessar a sabedoria de Deus, porque se nós acessarmos a sabedoria do alto, nós seremos inabaláveis. Digam glória a Deus comigo. Olha o versículo 11, por favor, na tua Bíblia, diz assim, olha o que diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? O Espírito de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o nosso espírito sabe das coisas terrenas. O nosso espírito sabe das coisas humanas. Mas ele diz, mas o Espírito de Deus sabe das coisas de Deus, sabe das coisas do alto. Todo homem tem o Espírito do homem, porque nós somos corpo, alma
e espírito, corpo, alma e espírito. Mas agora, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o dia que você entrega a tua vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, sim ou não, meus amados? O apóstolo Paulo diz: ou não sabeis vós que sois templo de Deus, e o Espírito Santo habita em vós? Quem concorda comigo? Pode dizer um glória a Deus. O dia que nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, sim ou não, meus irmãos? Quem tem o Espírito Santo? Que te orienta, que te dá direção, é assim ou não é, gente? Que fala ao teu coração, é assim ou não é, igreja? É. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filho dele. Então há o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, e o Espírito que está em nós, o Espírito humano, que eu sou corpo, alma e espírito. Quem está me entendendo até aqui? Então preste atenção, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem de Deus, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? O que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa? Ele nos ajuda a compreender a sabedoria que vem de Deus gratuitamente para as nossas vidas. O Espírito Santo é só para vocês ficar cheio no culto? Sim ou não? Só para ficar no manto? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. O Espírito Santo é só para você comprar uma chácara e colocar o nome dela de Manaia, e depois você fala assim: a minha chácara chama Chácara Manaia. Sim ou não? Não. Preste atenção no que eu estou dizendo nessa noite. O Espírito Santo vem sobre nós e te enche de poder, sim ou não? Sim. E faz a gente chorar às vezes aqui no culto. Sente uma presença de Deus assim, sim ou não, gente? Mas vai além. E eu quero que você como igreja saia dessa noite hoje com uma palavra para firmar você, para firmar o teu coração. O que o Espírito Santo pode me ajudar? Diga comigo: ele me ajuda a compreender a sabedoria que vem de Deus gratuitamente para a minha vida. Através do Espírito Santo nós podemos acessar a sabedoria que vem do alto. Quem está entendendo aqui, meus irmãos, para dizer uma glória a Deus? Olha o verso 12 e 13 na tua Bíblia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, o que, gente? Gratuitamente por Deus, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, compreendendo as coisas espirituais com as espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus disponibiliza a sabedoria do alto para nós. Mas é o Espírito Santo que vai decodificar essa sabedoria. É o Espírito Santo que vai traduzir a sabedoria de Deus para a minha vida. É o Espírito Santo em mim que vai me ajudar a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para quem? Para a nossa vida. Quem está entendendo isso, diz um glória a Deus aqui. Nos dois próximos versículos, o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação entre dois homens. Diga, o espiritual e o natural. A Bíblia fala de três homens. Diga, espiritual, natural, carnal. Quem são esses? O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo ainda. Era eu e você, antes de entregar a vida a Jesus e receber o Espírito Santo. O homem natural, ele é formado corpo, alma e espírito. Éramos nós. Este é o homem natural. O homem carnal é o crente que entregou a vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo, mas ele não obedece ao Espírito Santo. Ele faz aquilo que dá vontade na carne. O Espírito Santo diz para ele: não faz. Ele
Esse é quem? Carnal. Então o homem que está no mundo, um mundano, que faz as coisas erradas no mundo, mas que ainda não veio para Jesus, ele não é carnal, ele é o que? O homem natural. O homem carnal é aquele que já entregou a vida para Jesus, já recebeu o Espírito Santo, mas ele não obedece ao Espírito Santo. E o homem espiritual é o homem que entregou a vida para Jesus, recebeu o Espírito Santo, acessa a sabedoria do alto e anda conforme o Espírito Santo lhe conduz. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus aqui essa noite. Então a gente não tem como mais ser natural. Você já entregou a vida para Jesus. Diga comigo, ou serei carnal ou espiritual? Pergunta para o teu irmão, fala, meu irmão, você é carnal ou espiritual? Responde não, olha para cá de novo. O verso 14 e 15, estou quase terminando para a gente orar, é um ouro essa mensagem, se você entender. O verso 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, mas o que é, gente? Espiritual, discerne bem, me ajuda irmãos, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem natural é aquele homem que não tem o Espírito Santo. Então esse homem não consegue compreender as coisas do Espírito. O homem natural não consegue acessar a sabedoria que vem de Deus, os segredos que vêm de Deus. Por quê? Porque o homem natural não consegue encaminhar pela fé. O apóstolo Paulo está dizendo para ele, está dizendo para nós que o homem natural, ele diz que as coisas de Deus são loucuras. Então tudo que diz respeito à fé, para o homem natural é loucura. Lembra quando você não era crente? E tudo que falava para você sobre a fé, a gente pensava, besteira. Sim ou não, gente? Isso é coisa de crente para lá. Sim ou não? Muitos de nós. Porque o homem natural, o apóstolo Paulo está dizendo, se eu falar com ele, vou orar para você ser curado, o homem natural pensa o quê? Loucura. Vou expulsar o demônio na vida de alguém, o homem natural acredita nisso? Ele vai dizer que é o quê? Loucura. Quando ele lê a Bíblia e fala, Pedro andou sobre as águas, ele diz que é o quê? Loucura. Quando a gente fala sobre vida eterna após a morte, o homem natural diz, isso é loucura. Quando a Bíblia fala que Jesus um dia virá buscar a igreja e vai arrebatar a igreja, o homem natural não consegue acreditar nessas coisas, ele diz, isso é o quê? Loucura. O apóstolo Paulo diz que a mensagem da cruz, para aqueles que se perdem, ela é o quê? Loucura. Mas para nós a mensagem da cruz é o quê? Salvação. Então alguém que é cheio do Espírito Santo, ele caminha pela fé. Aquele que tem o Espírito Santo, ele entende a fé. Mas aquele homem natural, quando diz para o homem natural, lá na igreja, os irmãos começaram a falar em línguas, no culto, ele diz o quê? Loucura, o povo está doido. Porque para o homem natural, ele não consegue entender a fé. Tudo que fala da fé, para ele é loucura. E esse homem, então, ele não consegue discernir, preste atenção que eu vou terminar. Ele não consegue discernir o que é natural do que é o que é espiritual, ele não consegue discernir. E por que ele não consegue discernir? Ele não sabe o que é Deus, o que é demônio. Ele não consegue discernir as coisas que estão acontecendo, se é Deus que está fazendo, ou se é uma luta espiritual, um demônio, ou se é consequência de um erro dele. Ele não consegue discernir as coisas. O homem natural não consegue discernir o tempo. O homem natural não consegue discernir o que está acontecendo na vida dele. O homem natural às vezes se perde no casamento, se perde em algumas áreas da vida. Ele não tem o discernimento espiritual, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem está entendendo aqui pode dizer amém comigo, amados? Então você que é um homem espiritual, deixa eu ver um amém, tem que estar ligado, tem que estar conectado com o Espírito Santo. Para quê?
para conseguir discernir as coisas, para conseguir discernir o que é bom, o que é perfeito e aquilo que é agradável como vontade de Deus. Então olha que coisa interessante, o versículo 14 ele diz: o homem natural não tem discernimento. O homem natural, para ele não existe a fé, é loucura. Mas o homem espiritual, que é o que eu quero ser. Quem está comigo aqui essa noite? Ele diz o versículo 15. O versículo 14, o homem natural e o homem carnal é perdido. Mas o homem do versículo 15, a pessoa do versículo 15, que eu vim chamar você para ser junto comigo, a pessoa do versículo 15 é aquela que discerne as coisas que estão acontecendo, discerne as coisas que estão acontecendo na casa dele, discerne quando algo está acontecendo no casamento, para levantar em oração, como agir, porque o versículo 15 diz: o homem espiritual discerne bem tudo. Discerne bem o que, gente? Discerne bem o que, gente? Tudo. E desde que começou essa conferência, para a gente ser inabalável, Deus está falando comigo nesse texto, 1 Coríntios 2:15, e Ele vem ministrando isso no meu coração, e eu venho perguntando para Deus essa semana, quem é o homem inabalável? E Ele me disse durante toda a semana: Luciano, o homem inabalável é o homem espiritual, porque o homem espiritual consegue discernir todas as coisas. E Ele disse para mim: leva essa palavra para a igreja, porque eu quero que a minha igreja não seja uma igreja carnal, eu não quero que a minha igreja seja uma igreja natural, mas uma igreja espiritual que consegue discernir todas as coisas. O homem espiritual, ele consegue compreender tudo, discernir tudo, ele compreende o tempo. Que tempo é esse que a gente está vivendo? O homem espiritual consegue discernir. O homem espiritual consegue discernir o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na minha vida? O que Deus está fazendo na tua vida? O homem espiritual consegue discernir o que Deus está falando. O que Deus está falando é para mim. O que Deus está falando é para a minha vida. Como eu vou viver? O homem espiritual consegue compreender que tempo é esse que ele está vivendo. Cada um de nós estamos passando por alguma fase da vida, cada um de nós estamos enfrentando um problema diferente, cada um de nós estamos num contexto talvez familiar, financeiro, profissional diferente, cada um de nós talvez temos uma idade diferente, um contexto diferente, mas o homem espiritual, ele vem para um culto como esse, a palavra é uma, para centenas de pessoas diferentes, em contextos diferentes, mas o homem espiritual, ele pega a palavra, ele discerne para ele pega a palavra, ele aplica para a vida dele, ele pega a palavra, o Espírito revela para ele como esta palavra vai aplicar na sua vida e na sua casa. O homem espiritual, ele discerne qual é o seu chamado. Deus me chamou para quê? Deus me levantou para quê? O homem espiritual consegue compreender o que Deus espera dele, o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim. O homem espiritual consegue compreender como lutar contra o diabo, como resistir às tentações. Quem está comigo aqui essa noite? O homem espiritual, ele consegue discernir como lidar com o cônjuge. Tem hora no casamento que você não tem um livro ali para folhear ele e saber agora o que é que eu faço. Tem? Tem? Não. Dependendo do momento ali, do conflito que está acontecendo ali na hora, no casamento, dependendo do que a esposa fala para o marido, o que o marido fala para a esposa, se você não discernir como agir, vai tudo por água abaixo. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele te ofende, você ofende ele 2 vezes mais. E aí ele te ofende, você ofende 3 vezes mais. Sim ou não, gente? Esse é quem? O homem carnal ou natural. Mas o homem espiritual, quando começa um conflito no casamento,
ele já entra em intercessão. Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, qual resposta eu falo? Eu calo ou eu falo? Espírito Santo, o que eu vou fazer? Como eu vou agir? Espírito Santo, como é que eu vou agir para trazer paz aqui agora no meu casamento? Quem está entendendo, meus irmãos? Esse é quem? O homem quem, gente? Espiritual. Eu quero ser esse homem. Quantos querem ser assim, gente? Essa é a pessoa espiritual. Ele precisa saber discernir o tempo. Ele está no trânsito ali dirigindo, alguém vem, fecha e xinga ele. O homem carnal faz o quê? Xinga de novo. Ah, vai você também. Aleluia. O homem espiritual faz o quê? Eu estava vindo para cá num congresso que aconteceu, esqueci qual foi, fim do ano, voltado para as crianças. Eu e minha família, a gente estava vindo para a igreja, dirigindo. Parece que brotou da terra, um carro veio e bateu na nossa lateral. Bateu, empurrou meu carro para o lado. Primeiro momento já dá aquela tremedeira de raiva. Mas eu respirei fundo e fiz: Espírito Santo, me dá sabedoria. Meus filhos no carro. E aí o homem baixou o vidro, começou a me xingar, falou que a culpa era minha, me xingando. Eu desci do carro, conversei com ele, falei para ele: não, tudo bem, pode ir. Pegou o telefone, Deus me deu graça, sabedoria, para ficar calmo. E o tempo todo no Espírito orando, pedindo: Senhor, me dá discernimento, o que está acontecendo? Eu vim para cá, cheguei triste, o carro, se você olhar, a lateral do meu carro está batida um pouquinho. Começou o culto, quando terminou o culto, foi um evento que teve aqui na igreja, não estou conseguindo lembrar qual foi. Do Castelo Vida. Tinha uma mulher que não nos conhecia, estava sentada aqui. Quando terminou o culto, ela levantou, abraçou a minha esposa e disse para a minha esposa assim: o livramento que Deus deu para vocês hoje, quando o carro bateu na lateral direita do carro de vocês, era para te matar. Mas Deus manda te dizer que Ele deu a você e a sua família um livramento. Escuta, meus irmãos, eu sou falho, eu estou contando só como um testemunho, porque naquele momento, graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou, eu tive discernimento. Mas se eu desço do carro carnal e parto para a briga, eu transformo um livramento em uma maldição. Eu estou orando a semana toda, falando: Espírito Santo, por favor, eu quero ser esse homem de Coríntios, que tem discernimento. O homem espiritual, ele sabe, ele tem discernimento, ele acessa a sabedoria de Deus, como lidar com os filhos. Como lidar com os filhos. Eu tenho uma filha de 21 e um de 14. E eu preciso pedir ao Espírito Santo para me ensinar como lidar. Entender o que está acontecendo, ter o que? Discernimento. O homem espiritual, ele busca de Deus o discernimento, como lidar com a política. O homem espiritual, ele ora a Deus, pede discernimento, como lidar com as finanças, com a vida financeira. Ele discerne tudo, em todo tempo. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: tem uma sabedoria do alto, tem uma sabedoria de Deus, e só vai acessar ela quem tem o Espírito Santo, e essa sabedoria é reservada para aqueles que amam a Deus, para a gente, meus irmãos. Essa sabedoria do alto está disponível para você, para mim. Eu não vim pregar e dizer que eu sou sábio, eu não vim pregar e dizer para você que eu sou inteligente, não, eu vim dizer para você que eu e você temos disponível uma sabedoria do alto. E o que a gente precisa? Sermos espirituais, buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai revelando para nós, dia após dia, porções dessa sabedoria. Minha palavra de fechamento desse seminário, dessa conferência, é para trazer entendimento para a gente de quem você pode ser esse ano. Quem que você pode ser esse ano?
um diferencial em tudo que você fizer nessa terra. Quem quer, meu irmão? Eu quero. Você pode ser um destaque nessa nossa geração. Quem quer? Eu quero. Você pode ser um marido de destaque. Quem quer? Eu quero. Você pode ser um homem exemplar, uma mulher exemplar. Quem quer? Eu quero. E qual é o segredo? Simples. Diga comigo: ser um homem espiritual. Paulo termina dizendo, ele faz uma pergunta e fala uma afirmação. Isso é um ouro, irmãos, que eu estou pregando para você essa noite. Qual a pergunta que o apóstolo Paulo faz? Ele faz uma pergunta seguinte, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para poder ensinar a ele? Quem conheceu a mente de Jesus? Quem conheceu a mente de Deus? Ele faz essa pergunta no versículo 16. Só que ele mesmo responde. Olha o que diz o verso 16. Quando você encontrar, diz amém? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele diz o quê? Mas quem? Me ajuda, mas quem? Mas quem? Diga bem alto, mas quem? Temos que não andam mais segundo a sabedoria humana, mas que buscam o poder de Deus, que querem deixar de ser carnais, deixar de ser naturais, se tornarem homens e mulheres espirituais e receber a mente de Cristo, de sabedoria. Assim nós seremos homens e mulheres inabaláveis. Eu vou terminar lendo para você Tiago capítulo 3, ele define o que é sabedoria do alto. O que sabedoria do alto é essa? Tiago 13, rapidinho, por favor. Tiago capítulo 13. Desculpa. Tiago capítulo 3, versículo 13. Quem entendeu, encontrou para dizer amém? Olha só, meus irmãos. Diz assim, 3:13. Acharam? É só ler, nem vou falar mais, só vou ler para a gente orar. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato ou testemunho as suas obras em o que, gente? Mansidão de... Ele está dizendo o que? É sábio? Mostre com a sua sabedoria, com a sua mansidão, com a vida, com a prática. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ele está dizendo, se o seu coração é ruim, ganancioso, tendencioso, invejoso, essa sabedoria não é do alto. Ele diz, sabedoria de quem? Terrena, animal e diabólica. Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aí ele vai explicar o que é a sabedoria do alto. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente o que, gente? Pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu quero ser esse homem espiritual para alcançar essa sabedoria para a minha vida. Quantos querem comigo? Como é que a gente alcança a sabedoria? Tiago 1:5. Olha o que diz. Tiago 1:5 diz assim. Quem encontrou diz amém? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á. Aí o versículo 6, peça porém com, me ajuda, peça porém com, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tiago diz, quer sabedoria? Peça a Deus, e Ele vai te dar. Peça com fé. Igreja Batista Vida, que no nome de Jesus, que você e eu, todos nós, sejamos homens e mulheres espirituais, que a gente busque a sabedoria do alto em todo o tempo na nossa vida, para negociar, para tudo. Ele dá de graça essa sabedoria. Se fizermos assim, seremos o quê? Inabaláveis.